Paz do Senhor a todos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tocou no meu coração. O irmão falou de temor, né? Deus tocou no meu coração nesses últimos dias, nesses últimos tempos, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, né? E a Bíblia realmente fala: não temais o que mata o corpo. Em Mateus 10, 28, Jesus fala isso, né? Mas temei a Deus. Então aqui tem uma chave aqui, sabe? Não temais os que matam o corpo. Eu queria ler o texto base aqui dessa mensagem, que está mais um pouco antes, né? Está no livro de João 16, 33, que disse: eu disse essas coisas para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele falava o que estava para havia de vir, né? Deixaria o mundo e voltaria ao Pai. Então, nesse contexto aqui do capítulo 16, ele fala das dificuldades que os apóstolos, os discípulos iam ter, e que Jesus não ia mais estar lá, mas que ele, voltando ao Pai, ele enviaria o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que revelaria coisas novas e deixaria os apóstolos, os discípulos cheios do poder de Deus para realmente enfrentar o mundo. Isso é uma verdade que nós estamos vendo agora, irmãos. Se eu fosse falar um termo aqui para essa mensagem, eu colocaria aqui: desafios da igreja nos dias de hoje. Esse é um tema, viu, irmão João, que eu acho que poderia colocar aqui como uma série, viu, de estudo. Porque isso aqui, eu não sei se numa mensagem só vou conseguir abordar tudo. Mas realmente é uma coisa que, sabe, eu não sei se os irmãos estão percebendo que a gente vive dias difíceis. Vocês não percebem assim que tem um suspense no ar? O sentimento parece que vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa que está transformando, as coisas estão acontecendo rápida, e as pessoas, você percebe, irmãos, eu não sei, eu ando na rua assim, eu olho para o rosto das pessoas, as pessoas estão assim, sabe, olham de um jeito meio estranho, né? Parece que tem alguma coisa para acontecer, que vai acontecer. Por quê, irmãos? Porque os conceitos da sociedade estão sendo revistos. A gente está vendo, sabe, só assim, dando uma pincelada rápida, as famílias estão tendo menos filhos. Vocês perceberam já isso, de uns tempos para cá? As famílias não têm mais 4, 5, 6 filhos, né? 7, a mãe da Rose lá teve 9, né? Não, 9? 11, né? 12. Até esqueci. Então, assim, as pessoas acabam, não tem mais filho, daí vai, não quero ter filho, quero ter cachorro, quero ter gato, porque é mais fácil, não tem comprometimento. Então, assim, os comportamentos, irmãos, aí você passa assim, você vê, as pessoas, você pode ser o que você quiser, aí tem gente, irmãos, que quer ser bicho, quer ser animal, quer ser cachorro, quer ser tigre, aí começa a mudar o rosto, começa a implantar coisa, coloca coisa no olho, quer dizer, vira uma aberração, irmãos. Então, assim, a gente está vivendo coisas assim, agora, assim, falando de religião, por exemplo, religião, tem estudos que indicam que a religião islâmica é a que mais cresce no mundo. Vocês estão percebendo isso também? Aí eu já falei da média de filhos, né? Eles têm média de filhos de 7 e os cristãos têm média de 2. Então você vê uma expansão. A Europa está sendo, eles falam assim, islamizada, né? Islamizada. Prefeito de várias cidades. Então, assim, é algo que está acontecendo no mundo. Está acontecendo. A economia, né? Eles falam assim: você não vai ter nada e você vai ser feliz. Quer dizer, é aquela coisa de, sabe, a propriedade privada, o governo vem e toma. Então, assim, são transformações na sociedade, irmãos. Então, as coisas estão acontecendo
E agora isso assim vai levando a igreja vai, sabe, vai assim, vai se acostumando, vai, né, ficando assim, mas a gente tem que tomar posição, né? Porque a gente vive, é uma guerra, né, irmãos? A gente tem que, uma guerra demanda lado. Você tem que ter um lado, a gente tem que ter um lado, a igreja tem que ter um lado. Senão a gente começa a ficar muito assim acuado, fica que nem lá no Rio de Janeiro. As pessoas vão se acomodando, vão se acostumando com o cotidiano, que é ter facção criminosa brigando com uma, com outra, com não sei o quê, e tem tiroteio. Então as pessoas têm aplicativo até, de onde que tem tiroteio, para desviar daquele lugar e seguir em frente à vida. Então, sabe, as pessoas vão se... Então, assim, as coisas estão acontecendo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar aqui, eu vou falar de um termo aqui, janela de Overton. Quem já ouviu falar disso aqui? Já ouviram falar? Então, é uma ferramenta de engajamento social que serve para manipular o comportamento das massas, sem que seja percebido. Então, eu vou falar aqui, vocês vão entender o que é. Então, por exemplo, eles pegam uma coisa que é impensável, o impensável para se tornar pensável. Então, eles pegam alguma coisa, jogam num filme, um post, uma piada. Eles pegam um assunto. Aquele assunto, o impensável é uma ideia absurda, bizarra, sem nexo. Algo que você, isso não é possível acontecer isso. Que nem eu falei, os comportamentos, né, essas coisas aí. Mas ele começa a se tornar pensável. Então, eles jogam uma sementinha. Aí começa, vai num filme, colocam uma coisa polêmica num filme, colocam uma polêmica num post, e aquilo, o impensável se torna pensável. As pessoas começam a pensar naquilo. Né? E aí o pensável se torna discutível. Então aquilo que antes não era impensável se torna pensável e começa a ser discutível, começa a se discutir, começa a se falar em todos os lados. Vocês estão entendendo aí? Parece familiar isso? O que está acontecendo aí no mundo e tal? E aí o discutível se torna aceitável. Porque se você não aceitar aquilo, você é preconceituoso, você tem problema, não, você é radical, você não aceita. Quer dizer, você percebeu os passos? Vai indo. E aí, o aceitável, né, que era discutível, se torna regra. Aí se torna regra. Não, agora é regra, é lei. E quem não aceitar é censurado, é cancelado, é perseguido. Então, assim, muitas vezes na própria rede social a gente fica meio preocupado, né? De comentar assuntos, por quê? Porque você vai ser cancelado, você vai ser colocado de lado, seu grupo não vai mais te aceitar. E aí, indo para um nível mais alto, a censura e, pior que isso, a perseguição. Então, assim, são pontos que fazem de propósito isso, é uma sequência. É uma ferramenta de sequência de assuntos que vão colocando para ir gerando transformações. E aí, aquilo que era antigo se torna impensável. Aí volta lá no primeiro ponto. Então, é o impensável, o pensável, o discutível, o aceitável. Então, uma coisa que vai, uma cadeia de coisas. E aí o antigo se torna impensável. Os valores que antes eram consistentes se tornam ridicularizados. Isso aí é antigo, pagado, se torna substituído. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, maconha. Maconha antigamente, nos anos 80, 90, tinha propaganda do governo, diga não às drogas. Quem que não lembra disso? Vocês lembram disso? Eu lembro. Numa revista assim, uma mão cheio de coisa assim, seringa, pó, cigarro, fazendo assim, e um X assim, diga não às drogas. Isso era política nacional, você lembra, irmão João? Era política nacional.
combate às drogas. Hoje o que acontece? Ah, não, liberar a maconha. Por quê? Porque foi colocado isso. Foi plantada uma sementinha do impensável, do discutível. Se você não aceitar, você é preconceituoso. Ah, mas discutir, pô, mas é uso medicinal, não sei o quê. Então eles vão enfiando as coisas. E para não dizer outras coisas, né? Outro ponto, por exemplo, extraterrestre. Começa a falar disso aí, que extraterrestre para cá, extraterrestre para lá, daí no governo, num nível mais alto, tem lá que o governo americano lá viu, tirou foto, não sei o quê, falou que tem extraterrestre, isso aqui tudo para, né, para culminar num desvio das coisas, né? E a sociedade vai se transformando e vão os valores, aqueles valores consistentes, os valores da família, os valores que são mais próximos de Deus, né? Que são da sociedade, como a gente diz, mais normal, eles vão sendo substituídos. Então, as pessoas querem com isso, falam, né? Ah, mas aí a gente quer ter a liberdade, quero ser livre para ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser da minha vida, não sei o quê. Mas assim, irmãos, a liberdade não é você fazer o que você quiser. Porque a liberdade, se você falar, eu quero matar outra pessoa, se você matar, você vai preso, você perde a liberdade, né? Então, assim, liberdade é o que Cristo nos chamou para sermos livres. O cristão, ele tem essa consciência, né? Que a liberdade está em Cristo. Nós temos essa consciência, por isso que nós somos obedientes à fé que nós temos. E essa é a nossa liberdade, ter essa consciência. Então, assim, o que é consistente vai se dissolvendo. Os irmãos já ouviram falar, né, de sociedade líquida. Já ouviram falar nisso? Sociedade líquida, quer dizer, cada hora está de um jeito, vai mudando, não sei o que e tal. Então, os valores vão sendo corrompidos. Tolerância... Fala em tolerância, né? Tolerância e o amor sendo distorcidos. Aí o pessoal cobra, né? Não, cobra. A gente tem que ser inclusivo. Nós, né? Temos que ser inclusivos. Então eles vão colocando os termos assim para a gente ficar, a gente pensar, nossa, mas a gente não está sendo inclusivo, a gente não está recebendo bem as pessoas. Então, você é fundamentalista. A religião passou a ser fundamentalista. Patriotismo passou a ser fascismo. Então eles vão colocando essas coisas na gente e a gente vai ficando assim, a igreja parece que vai ficando assim, né, acuada, mas a igreja precisa tomar posição, irmão. Glória a Deus. Amém? O irmão eu não sei se os irmãos lembram aqui, eu vou só fazer um parênteses aqui de um programa que tinha antigamente, que tinha um quadro que senão a gente vai ficar que nem um personagem que eu lembro aqui do programa de humor, né? Que o cara falava um monte de coisa e ele contando, o cara falou isso pra mim, isso pra mim, isso pra mim. Mas naquele momento eu não pensei em nada, eu só fiquei assim, Você lembra disso? Que tinha um personagem assim, eu devia ter falado aquilo pra ele. Por que você não falou? É que na hora eu não pensei, eu fiquei só, Você lembra disso? Então, assim, a igreja, ela não pode ser assim, irmãos. Eu faço essas analogias para a gente entender as coisas, sabe? A igreja, ela tem que tomar posição, tem que tomar partido, né? Porque é uma guerra, né, irmãos? O irmão João aqui já foi soldado, né? Tem que ter lado, né, irmão? Tem que ter posição firme. E uma das coisas que eu penso sobre essa geração que a gente vê hoje, né? O pessoal fala da geração milênio. Talvez tenham alguns aqui, né? Que é de 1985 a 1990. É uma geração formada na internet. Então a gente tem que entender esse contexto para poder também levar a palavra para as pessoas dessa geração. Porque senão a gente não vai alcançar, irmãos. Aqui é um ponto de sabedoria, a influência da igreja na cultura, ponto de sabedoria, porque assim, nem tudo que é da cultura
de um país, de uma nação, é ruim. Tem coisa que Jesus não veio para mudar a cultura, primeiramente. Jesus ele veio para transformar o interior. O reino de Deus está no meio de vós. Primeiro vem o reino de Deus na pessoa, e a pessoa vai sendo transformada. Porque senão a gente passa somente e direto na cultura das pessoas e acaba atacando as pessoas e cria um clima ruim, né? Agora, tudo isso, como eu falei, é um ponto de sabedoria. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas gostam de café, gostam de futebol. Na Argentina, tem aquela questão da siesta, né? As pessoas têm o costume de, depois do almoço, tirar uma sonequinha, que vai lá, sei lá, de 1h até umas 2h30 da tarde. Então, são costumes, irmãos. Tem países que gostam de comer comida apimentada. Então, assim, tem coisas que não faz a diferença pro evangelho. A palavra de Deus primeiro vai no interior das pessoas, e aí vai mudando, vai transformando, e as pessoas vão mudando o modo de ser, né? Agora, se a gente quer estar falando numa mudança realmente drástica na vida das pessoas, na vida de culturas, de países, então vai depender, só vai ser transformado com avivamento. Porque daí é uma coisa muito mais transformadora que vai realmente nos pilares da sociedade. E aí é que a gente, ultimamente a gente fala, né? O Brasil vai viver um grande avivamento, ora a Deus por isso, que venha mesmo. Porque só assim para transformar realmente. Porque assim, aqui é o ponto, né? A igreja, quando a gente fala assim de incluir as pessoas e tal, a igreja realmente, a igreja é aberta para todos, mas a igreja não é aberta para tudo. Os irmãos entendem isso? Porque a hora que julgam os cristãos, mas vocês são isso, vocês são aquilo, vocês não incluem pessoas, vocês não fazem... Não, mas espera um pouquinho. A igreja é aberta para todos, mas a igreja não é aberta para tudo. Amém? Amém. Então, nós temos que ter essa consciência. Daniel na Babilônia, eles mudaram até o nome de Daniel. Agora eu não lembro aqui. Eu marquei. Sadraque não. Sadraque era o... Belsazar, né? Isso. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os outros amigos dele. Então, Belsazar era o nome de Daniel na Babilônia. Mas ele não se curvou aos costumes lá do rei. Ele ficou fiel no jejum lá, né? Então esse é um exemplo de que a gente não se submete às coisas, né? Então, por quê? Porque a igreja de Deus, irmãos, a igreja de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer. O que está acontecendo hoje é que a igreja ela precisa voltar ao primeiro amor, voltar aos tempos, sabe, do primeiro amor, para levar o evangelho do amor às pessoas. Porque as pessoas hoje, irmãos, elas pode ser que não estejam entendendo nem o que a gente está falando. Porque nós, como igreja, nós precisamos entender todo o contexto, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos, porque eu sempre imaginei isso aqui de uma outra forma, mas porta, o que é porta? Porta é defesa. Jesus está falando assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quer dizer, não é o inferno que vai atacar a igreja, é a igreja que vai atacar o inferno. Vocês estão entendendo? Porta é defesa. Então, aqui Jesus está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Quer dizer, nós vamos avançar. Mas como que nós vamos avançar? Se a gente não tiver um entendimento de todas as coisas, se a gente não entender como que esses jovens hoje em dia se comunicam, como que o mundo está nessa transformação, se a gente não tiver todo o conhecimento, que nem eu falei, é um assunto complexo, irmão, sabe, tem que abordar cada tema certinho para a gente poder entender e acertar, né, no rumo. É lógico que o evangelho, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre,
Mas antigamente não tinha internet, antigamente as coisas mudaram, então a gente precisa entender essa geração. A geração hoje, ela nem assiste televisão, é tudo no streaming, né? Não tem mais videocassete, Netflix. Mudou, irmãos, mudou. A gente precisa também entender certas coisas e poder aplicar elas para o evangelho, né, ser divulgado e ser alcançado, né? Porque se você pegar um exemplo lá de Paulo, por exemplo, Paulo, quando foi lá na Grécia, ele estava pregando lá no Aerópago, né? Então, o que é lá na Grécia? Era uma outra cultura. Então, Paulo, quando pregava lá em Jerusalém, é o único Deus, é um só Deus, né? Tem a cultura judaica, ele estava lá pregando o evangelho lá, olha, Jesus é o Senhor e tal. Mas quando ele vai numa outra nação, numa outra cultura, é uma outra história. Ali é território de outra cultura, pluralista, eles tinham vários deuses, e tinham tantos deuses que Paulo ficou, né, olhando lá e falou assim, puxa vida, ele ficou incomodado no espírito dele de ver tantos deuses, tanta idolatria, e tinha tantos deuses que os gregos lá, os estoicos, né, eles falaram assim que de tanto Deus que tinha, eles colocaram um altar chamado ao Deus desconhecido, porque eles ficaram até preocupados de deixar algum Deus de lado. Olha com a cabeça deles, que eles ficaram preocupados de deixar algum Deus que por acaso, né, passou batido ali, não sei se... não, então vamos colocar aqui para garantir, né, porque eles ficaram tão assim supersticiosos com essas coisas. Então Paulo chegou, né, pregando o evangelho, e eles queriam sempre saber das novidades e tal, e aí, vamos trazer esse cara aí para falar aqui, o que você estava falando aí? Fala aí pra gente o que é. Aí Paulo começou a falar, né? Então agora Paulo, ele imagina, né, se Paulo chegasse lá, vocês estão tudo errado, essa cultura aqui, tem que chutar estátua, não sei o quê. Não, irmãos. Então ele foi com sabedoria, ele falou, olha, em tudo, gregos, né? Em tudo vejo em vós um tanto supersticiosos, né? Então assim, porque passando ao redor aqui de todos os altares que estão aqui colocados, eu vi um que estava escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse Deus a quem vós não conheceis é o que eu anuncio. Então aí ele começou a já entrar no ambiente deles. Ele falou assim, olha, vocês têm muitos deuses, mas esse aqui, ao Deus desconhecido, quem vocês nem conhecem, é esse que eu venho anunciar. Então vocês percebem o jeito que ele foi para pregar e a forma como ele foi para pregar. Então assim, mas houve confronto, ele confrontou as pessoas ali, né? Tanto é que aí quando ele falou, olha, ressurreição, Jesus, aí quando falou em ressurreição, aí os caras lá, tá bom, deixa. Paulo, pode ir para lá, porque desse assunto aí a gente vai ouvir outra hora. Mas ele levou a palavra, ele colocou, né, o evangelho ali, e aí a escolha de cada um. Aqueles que querem aceitar, os que não querem. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que às vezes a gente leva a mensagem e as pessoas não estão entendendo. Eu coloquei aqui, as pessoas buscam a Deus de forma errada, porque muitas vezes não entende o que a igreja está comunicando. Então a gente também precisa comunicar da forma que as pessoas percebem o mundo hoje em dia. Então, se o mundo está mudando, a igreja também... Não é que a igreja tem que ser como o mundo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo na forma de comunicar a palavra às pessoas. Eu estou dizendo da igreja como um todo, como uma instituição na terra. Porque a igreja somos nós precisamos ser a igreja, dentro de nós, dentro da nossa casa. Mas a forma como a gente comunica isso para as pessoas é que às vezes pode não estar batendo muito bem no ouvido. Eu não estou dizendo aqui a gente tem que tirar isso, não, a gente tem que falar realmente o que é
real. É inferno, existe céu. Se não crê em Jesus, né, vai colher aquilo que está na palavra. Mas assim, e por causa disso, irmãos, por causa disso, exatamente, nós vamos ser perseguidos. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, porque se Jesus falou lá, não ter mais os homens, eu acredito que ali ele já deixou uma chavezinha, sabe? Não ter mais os homens. Por quê? Porque os homens vão perseguir. Porque o cristianismo vai chegar a um ponto de falar assim, poxa, mas vocês são muito fundamentalistas, essa palavra aí não serve mais para nós, para esse mundo de hoje, não está servindo mais. Vocês estão... E a gente, como eu falei, precisa tomar posição. Mas aí, eu também vejo assim, que as pessoas, hoje em dia, elas não entendem muitas vezes o que essa geração não entende muitas vezes, porque eles não têm mais heróis, né? Não tem mais. As pessoas, causas, não tem mais causas. Eles lutam para que causa, né? Tem gente que vai lá, o inglês na Inglaterra, vai se alista lá no Hamas, lá no outro lado do mundo, para ter uma causa. Por quê? Porque, eu não sei, o cara é doido, faz a cabeça dele lá, e ele vai lá lutar porque ele acha que ele está fazendo uma causa. Então as pessoas não têm mais causas. Mas a igreja, para nós, o evangelho é uma causa muito grande. O evangelho de Jesus é uma causa, é isso que nós temos. Vocês percebem o que nós temos que provocar nas pessoas, nos jovens? Eles precisam ter causas, precisam ter heróis. O nosso herói é Jesus. Então é isso que eu, vem me despertando no meu coração. E assim, mas isso gera temor, né? Temor na gente. Poxa, ser perseguido, ser cancelado, ser, né, preso. Poxa, como é que a igreja vai pregar certas coisas hoje em dia? Né? Mas aí vem aquela palavra, né? O Senhor é por mim, não temerei. O que me pode fazer o homem? Salmo 118. Né? E assim, irmãos, eu acredito. O irmão João às vezes fala aqui, né, sobre o arrebatamento, né, se antes, depois, então, eu não sei, mas eu acredito que nós vamos ficar aqui, nós vamos passar pelas coisas, porque eu não vejo, irmãos, se Paulo, se Pedro, ou Tiago, que falou para Jesus, né, Senhor, nós beberemos o seu cálice. Jesus falou, vocês podem beber meu cálice? Podemos. Aí Jesus fala, né, lá na palavra passada, certamente você vai beber. E Tiago foi o primeiro que foi passado pelo fio da espada, irmão. Então assim, nós vamos passar, certamente beberemos o cálice. Então assim, eu não acho, sinceramente, irmão, que nós somos melhor que eles. Não acho. Então assim, se nós formos perseguidos, irmãos, já fica a dica aqui, né? O Senhor é por mim, que temerei o homem? Que me pode fazer o homem? E aí Hebreus fala assim, né? Já estou partindo aqui para o encerramento. Hebreus fala assim, Hebreus 11:35, sobre os homens da fé, né? Uns foram torturados e recusaram a ser libertos para obter melhor ressurreição. Olha que palavra, irmãos. Isso aqui, nossa, isso aqui é uma riqueza que Paulo está falando aqui. Uns foram torturados e recusaram a ser libertos para obter melhor ressurreição. Aí a gente entra naquele assunto do galardão, né, irmãos? Cada um vai ter o seu galardão. Então, assim, eu não sei se os irmãos aqui já fizeram imposto de renda. Quem faz imposto de renda sabe como é que é, né? Imposto de renda, sim, se você fizer de um jeito, você tem um melhor retorno, né? Um melhor ganho de restituição. Se você faz de outro, você tem menos. Então as pessoas falam, se você, às vezes contador, né? Você chega lá e fala assim, ó, se você fizer assim, você vai obter, não é fora da lei, né? Mas é dentro da lei, porque tem os artifícios, né, irmão?
Se você fizer de um jeito, você tem uma restituição melhor. Então, quem não quer ser restituído melhor? É lógico. Então, as pessoas falam, então faz desse jeito. Você vai... Então, aqui é mais ou menos, né? Mais ou menos o que eles estão falando aqui. Olha, uns recusaram a ser libertos. Por quê? Porque eles queriam obter melhor ressurreição. Olha que coisa... Isso aqui, irmãos, eu fico pensando como que a visão que eles tinham do reino de Deus, de se apropriar do reino de Deus, tendo em vista a ressurreição. Então, irmãos, eu queria deixar só aqui a última palavra para todos, né? Que João 7,37, que Jesus, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Então, assim, o que eu percebo também nessa palavra aqui, as pessoas não estão mais tendo sede de buscar a Deus, sede de vir a Jesus. Então, cabe a nós também despertar isso nos jovens, sabe, entender o comportamento hoje e entregar aquela palavra bem no coração deles, da forma comunicada, da forma deles, porque Paulo escreveu também agora, numa passagem que fala: fiz-me judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, fiz-me sábio para com os sábios, não sendo, né, sábio para ganhar os sábios, fiz-me de desentendido para com os desentendidos, fiz-me de tudo para com todos, para ganhar aqueles que eu pudesse. Então, essa é a mensagem que eu deixo hoje. Eu creio, irmãos, viu, que esse assunto é um assunto para ser colocado por blocos, sabe, irmãos? Eu não sei se aqui fica uma dica aí, sabe, desses estudos que a gente faz, para a gente poder avançar nesses termos aí, nesses dias de hoje, para a gente ter o conhecimento cultural e o conhecimento bíblico, né? Para a gente ter essas duas coisas aqui na mão, para a gente ter todas as ferramentas e poder avançar contra as portas do inferno, porque essas portas não vão resistir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então, essa palavra que eu deixo para os irmãos.